Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 107. Glória, glória, glórias. Salmo 107, no versículo 6, diz assim: E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar. Pai soberano, bendito e amado, diante desta Tua palavra eu oro agora, Senhor, para que o Senhor fale com cada um de nós aqui presente neste lugar, e que o Senhor fale com aqueles que ouvem à distância, e que esta Tua palavra, Senhor, ela produza fé em nosso coração, ela venha, meu Pai, nos trazer a alegria de ouvirmos a Tua voz. Então, meu Deus, se manifesta aqui nesse lugar e também à distância, em cada lar, em cada vida, em cada família, que ouvir a Tua palavra, porque eu creio, Deus, que este salmo, ele tem uma autoria desconhecida, porque ele é o salmo de cada um de nós, é o salmo que representa a nossa caminhada aqui na terra. Então nos livra, meu Pai, de todo mal, porque escrito está: e clamaram na sua angústia ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas necessidades. Então, meu Pai, nós estamos aqui clamando, pedindo, Deus, o Teu auxílio, a Tua presença. Então envia agora a Tua palavra e fala ao nosso coração, fala com cada um de nós, meu Pai, e move a situação para que nós sejamos abençoados. Eu Te peço e agradeço em nome de Jesus, e amém, e graças a Deus. Ele começa dizendo aqui no Salmo 107, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua bondade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente, e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andavam desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Nós, na verdade, quando não temos Deus, nós andamos como o povo errante no deserto. Povo de Deus que não teve fé para caminhar em direção à terra prometida. 40 anos andando em círculos, 40 anos buscando o lugar, a terra da promessa, e o próprio Deus disse: como vocês não creram, vocês não vão entrar na terra da promessa. Somente Josué e Calebe vão entrar, porque eles acreditaram. Para você entrar nessa bênção de dizer, e clamaram ao Senhor na hora da angústia, e Ele os livrou das necessidades, você tem que ter fé. Porque se você não tem fé, você caminha a sua vida, talvez 40 anos ou mais, como se estivesse preso em alguma coisa. A tua vida sobe, de repente cai, e de repente você recebe algo, você se alegra, de repente você perde, e assim é a vida no dia a dia. As coisas vão acontecendo de uma maneira que você acaba acreditando que isso faz parte da vida, que tudo se torna normal. E aí quando alguma coisa acontece errado, uma perda, você diz, é simplesmente assim. Mas quando você pega a palavra de Deus e você olha para essa palavra, você vê que Deus tem uma promessa aos seus filhos. Uma promessa de que no meio das tribulações, eles vencerão. Que no meio das tribulações, a graça de Deus vai agir ao teu favor. Que no meio das enfermidades, Deus vai estender a mão para te curar. Que no meio das tuas necessidades, Deus vai mover o céu e a terra para te abençoar. E tudo começa quando você tem fé. Aqui ele diz que esse povo, eles andavam desgarrados pelo deserto,
por caminhos solitários, não achavam uma cidade que era habitável, estavam famintos, com sede, enfim, o deserto sempre representa dificuldade. E ele fala no verso 7, no verso 8, louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Ele está dizendo, olha, quando você despreza o conselho do Altíssimo, você fica preso, você fica numa situação de dificuldade, como aquele que se assenta em trevas e sombra da morte. É como se a sua alma ficasse presa numa aflição, presa em ferro, ou seja, com algemas, com algo que te segura, com algo que não te deixa andar para frente, não te deixa prosperar. E aí diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Mas as pessoas têm procurado nas concupiscências, nos desejos da carne, aquilo que é efêmero, procurado saciar as suas vontades a qualquer preço. E a palavra de Deus fala que tudo isso tem um preço muito caro, porque diz como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Você vê que as pessoas hoje, elas colocam o dinheiro, a necessidade na frente de tudo. Elas não acreditam na graça de Deus. E elas justificam dizendo, eu não tenho mais tempo porque eu trabalho tanto. A minha vida é só trabalho, eu trabalho, porque se eu não trabalhar dessa maneira, eu acabo sendo prejudicado, eu vou perder aquilo que eu tenho, talvez a oportunidade. Mas a palavra do Senhor, ela diz que aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Eu não estou falando do preguiçoso, daquele que não quer fazer nada. Não, eu estou dizendo que Deus, Ele instituiu o trabalho e o descanso. Ele instituiu o trabalho, a busca, e Ele também deu aos homens o direito de viver a bênção que recebe. Mas você vê que muitas pessoas, elas conquistam dinheiro, posição, bens, mas não conseguem usufruir. Não conseguem usufruir porque ou não tem saúde, ou quando tem saúde não tem oportunidade, não tem o desejo de viver em harmonia. E muitas vezes o trabalho ele se torna num certo álibi para aquilo que a pessoa deixa de fazer, porque ela nem tem mais vontade. Ela está presa naquilo que o inimigo colocou, porque se desviaram, desprezaram o conselho do Altíssimo. E diz aqui, e eis que lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. O Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus que é amor, Ele ajuda, Ele busca, Ele transforma, Ele abençoa aquele que tem fé, aquele que acredita na sua promessa, que acredita na sua bondade, que acredita que Ele é Pai. Quando eles caíram em si, diz aqui no verso 13, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Talvez você ouvindo essa palavra, você diga, esse salmo foi escrito para mim, porque eu tenho muitas necessidades, eu tenho tantas coisas que eu preciso, e eu necessito que hoje Deus me abençoe. Então esse salmo verdadeiramente é para você,
Porque ele diz, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Deus tem essa promessa para aquele que crê, para aquele que acredita que naquela cruz o Senhor Jesus conquistou a vitória, e Ele riscou a cédula contrária a nós. Então você tem fé, você acredita que ainda que você passe por uma tribulação, você não vai morrer, você não vai perecer, porque Deus é contigo. Deus vai te dar ânimo, Deus vai renovar tuas forças, Ele vai tirar você das trevas, da escuridade que o inimigo tenta te colocar. Porque nas trevas você não vê nada. Quem anda em trevas não consegue ver a luz, e aí fica na opressão. E aqui no verso 14 diz, tirou das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. O Senhor, Ele quer nos libertar. Ele quer que quando você entregue a tua vida para Jesus, quando você tenha Jesus como teu Salvador, como teu único e suficiente Salvador, então você seja liberto. E aí pela fé, você vai às águas do batismo, o arrependimento, e aí há um novo nascimento em Jesus. O novo nascimento em Cristo. E aí você recebe o Espírito Santo de Deus, que passa a habitar dentro de você. E todas as tuas algemas e prisões, tudo aquilo que o inimigo tenha colocado dentro do teu coração, seja através da vida, das dificuldades, do trauma, daquilo que você viveu no passado, na infância, na adolescência, Deus vai te libertar de todas as prisões, porque Ele diz, aonde está o Espírito do Senhor, aí está o Espírito da liberdade, e Deus te chamou para você viver livre, para você ver a graça de Deus agindo ao teu favor. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos do homem, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Deus tem poder. Ele está dizendo que não há o impossível, que pode ser bronze, pode ser ferro, pode ser algo muito forte, mas para Ele, que é o Deus do impossível, tudo se torna como se fosse pó. Ele despedaça os ferrolhos, Ele quebra as portas de bronze, porque Ele liberta o seu povo. Diz aqui no verso 17, os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Deus está dizendo, olha, o caminho de transgressão, a iniquidade, ela traz a aflição. Uma aflição tão forte que ela aborrece a alma e a pessoa não tem mais nem prazer em se alimentar. Você vê que a causa das pessoas trabalharem, até na própria criação, nos animais irracionais, o que movimenta o mundo é a busca pela comida, porque é o instinto de sobrevivência. E Deus está dizendo aqui, olha, quando a pessoa transgride a lei, quando ela transgride o mandamento do Senhor, a iniquidade vai afligir o coração dessa pessoa, de tal maneira que ela vai até perder o apetite. Ela não tem mais prazer em nada, ela quer morrer, ela quer simplesmente acabar com tudo isso. Ela tem enfermidades que são angustiantes por desobediência à palavra do Senhor. Mas quando a pessoa se encontra nessa situação, e ela ouve uma palavra como essa palavra tem que despertar a fé. Ela tem que dizer, não, eu não posso andar dessa maneira, eu tenho que ser mudado, eu tenho que ser transformado pelo poder de Deus. E diz aqui, então clamaram ao Senhor na sua angústia,
e ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da sua destruição. Como que Deus fez para curá-los? Ele manifestou um anjo, ele manifestou um poder sobrenatural que desceu ali com fogo, com algo que fosse visível. Diz aqui, enviou a sua palavra e os curou e os livrou da sua destruição. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder curativo, ela tem o poder de livrar da morte, porque quando você ouve a palavra do Senhor, e essa palavra se torna viva no seu coração, ela tem o poder, o mesmo poder que Deus usou, e está descrito lá no livro de Gênesis, que pela sua palavra Ele criou todas as coisas. Deus é um Deus criativo, e é um Deus que delegou esse mesmo poder aos filhos do homem que têm fé. Porque Jesus disse, olha, todos os sinais que eu fiz, eles não podem ser contidos nos livros, mas aquele que crê fará obras maiores ainda dessa que eu fiz. A ordem é proclamar o evangelho a toda criatura, impor as mãos sobre os enfermos e a promessa de Deus que eles serão curados. Precisa fé. Precisa acreditar na palavra que cura, na palavra que transforma. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com alegria. Deus está dizendo, olha, o verdadeiro sacrifício são os lábios que oferecem louvor, gratidão, que agradecem, que sabem que têm uma aliança com Deus, uma aliança realizada através da redenção da cruz. Isso é importante você saber, porque hoje muito se quer fazer barganha, muito se quer fazer desafio, muito se quer que você, para receber algo, participe de tantas coisas que são criatividade humana, mas Deus está dizendo, ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com alegria. Deus está dizendo, olha, você vai ter um grande testemunho, louve ao Senhor pela sua bondade, porque quando você clama ao Senhor na angústia, Ele vai te livrar, Ele vai te abençoar. O segredo aqui qual é? Clamar. O segredo aqui qual é? Acreditar na bondade de Deus. O segredo aqui qual é? Oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor. E ele continua dizendo, olha, versículo 23. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Ele está dizendo, olha, quando você está lá no alto mar, dentro de uma embarcação, que você depende único e exclusivo daquela embarcação, porque se ela virar, se o vento soprar, simplesmente você morre afogado. Mas ali, quando vier a onda forte, quando vier o vento, quando vier as coisas, e você começa a ver toda aquela realidade, você fala, não, o Senhor tem o controle de tudo. O Senhor, Ele tem todo o poder, porque ali você vê as obras de Deus. Ali você vê o poder de Deus manifesto na natureza. Você vê que a natureza, ela tem coisas que o homem não controla. Quantos furacões acontecem e os homens recebem os avisos, a previsão através do satélite, mas não tem como impedir. Porque o poder do homem é limitado, mas o poder de Deus, ele é sobrenatural. Ele é o poder que
pode todas as coisas. E quando você tem fé, ainda que você olhe para essas coisas todas, você não fica angustiado. E ele diz no verso 27, porque se não for assim, o medo, ele vai esvaziar o seu ser. O medo vai fazer com que você tenha insegurança, que você não consiga fazer nem aquilo que você conhece, porque o medo, ele trava, o medo ele barra a pessoa, e ele diz aqui, andam e cambaleiam como bêbados, e esvai-se-lhe toda a sua sabedoria. Deus está dizendo, olha, quando você começar a olhar as coisas ao teu redor, se você tiver medo, toda a tua sabedoria vai embora. Você fica na opressão, você fica numa situação caótica. Mas se algo vem acontecer na tua vida que te provoque medo, lembra daquilo que Deus falou a Josué. Esforça-te e tem bom ânimo, porque eu estou contigo. Deus está dizendo, olha, se você acredita na minha palavra, se você clama, se você quer a bênção do Senhor, clama a mim, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas novas que você nunca imaginou. Porque esse é o Deus da providência, é o Deus que prospera o seu povo, é o Deus que quer um povo alegre, que quer os seus filhos abençoados. Esse é o Deus de Israel, é o Deus Pai de Abraão, é o Deus Pai de Jacó, o Deus Pai de Jesus Cristo, que enviou seu Filho na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Versículo 28, então clamam ao Senhor nas suas tribulações, e Ele os livra das suas angústias. Deus está dizendo, ó, tem tribulação. O próprio Jesus disse, olha, neste mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele continua dizendo, faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Então se alegra com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. O Senhor é aquele que vai trazer segurança ao seu povo. Porque ele fala, olha, em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar. Quantas pessoas têm pânico, têm medo, elas querem segurança nesse mundo, e cada vez que passa parece que fica mais cheio de dificuldade, mais cheio de violência. E quando você olha as coisas ao redor, se você não tiver fé no coração, se você não tiver a certeza de que Deus está contigo, com os teus filhos, com a tua família, que você é um intercessor, que Deus tem ouvido a oração, você entra em depressão, você fica amedrontado. Quantas pessoas nos consultórios psicológicos, psiquiátricos, porque começaram com medo, não conseguem mais trabalhar, não conseguem mais fazer nada, porque o mundo é mau e sempre foi. O homem, ele tem um coração maligno. Desde quando Deus mandou Noé construir a arca, ele disse, olha, o homem tem um coração mau, eu vou exterminar porque não tem jeito, eles querem só pensar em coisas más. E aí continua, até hoje. Mas o Senhor é o quem nos livra de todo o mal. Por isso que Jesus disse, olha, quando você orar ao Pai, quando você orar a Deus, peça que Ele te livre do mal. É uma garantia que Deus te dá do livramento, da bênção do Senhor que anda com você. E Ele fala, exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele está dizendo, olha, quando você estiver na congregação, no ajuntamento do povo de Deus, que hoje nós chamamos de igreja, exaltem a Deus.
Diga que Ele é bom. Diga que Ele tem todo o poder. Diga que Deus é maravilhoso. Diga que Deus é abençoador. Diga que Deus pode resolver o problema. Exaltem ao Senhor pela sua bondade. Glorifica a Deus. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Esta é a instrução de Deus para qualquer pregador. E ele continua dizendo: Ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Ele está dizendo, olha, Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer com que haja sequidão, deserto, água salobra, salgada. E Ele está dizendo, pela maldade dos que nela habitam. Porque a maldade sempre tem consequência. O homem pratica as coisas más. Hoje nós vivemos um momento político aterrorizante no nosso país, e todos acham que não tem consequência, que as coisas são assim mesmo, que a humanidade, mas Deus, Ele olha todas as coisas e Ele diz: converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta, terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Deus é poderoso. Mas Ele faz também o inverso, em prol daqueles que o buscam, daqueles que têm fé, daqueles que o consideram como um pai, um Abba Pai, um paizinho bondoso. E Ele diz aqui, no verso 35, converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos que edificam cidade para sua residência, e semeia campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. E Ele os abençoa de modo que se multiplique muito, e o seu gado não diminui. O que Ele está dizendo? Eu sou o Deus da prosperidade. Porque a prosperidade é dom de Deus. A prosperidade não é o desafio. A prosperidade não é você entregar tudo que você tem para um homem, achando que em função disso Deus vai fazer o impossível na tua vida. Aqui nesse salmo ele retrata aquilo que eu disse na oração. Ele é o salmo de todos nós. E ele coloca situações que todos os homens que estão na terra vão passar. Mas ele diz, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Talvez você tenha dificuldades, talvez a sua angústia seja uma enfermidade, talvez a sua angústia seja uma dívida, talvez a sua angústia foi um filho que foi embora, talvez a sua angústia seja a perda de um ente querido, mas diante da tua angústia, clame ao Senhor e Ele vai te dar o livramento. E você vai louvar o Senhor dizendo, o Senhor é bom. O Senhor é aquele que ouviu a minha oração. Ele teve uma resposta ao meu favor. Porque aqui está escrito que Jesus, Ele é o amém de Deus. Ele é o assim seja para nossas vidas. E Ele os abençoa de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. E semeiam campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. Deus, Ele prospera o seu povo. Mas no verso 39 diz, mas outra vez, decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Deus está dizendo, olha, quando tudo vai bem, geralmente o povo decresce na fé, geralmente eles são abatidos
porque eles não permanecem, eles não perseveram na vontade de Deus. Aí começa a folga. Não ouve mais a palavra, não ora mais, não tem a aliança com o Senhor, porque acha que agora tem todo o poder, porque tem dinheiro, o gado multiplicou, que quer dizer os bens, o celeiro está farto, ou seja, boa mesa. E aí é só bênção e bênção e bênção, e a pessoa vai se afastando de Deus. E ele diz: decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Eu vi uma reportagem que diz que num colégio lá em São Paulo, aonde estudam filhos de pessoas que têm muitas posses, há um alto índice de suicídio, porque os jovens ficam oprimidos, são cobrados no aprendizado em extremo, não vivem o amor, a presença da família, e acabam praticando esse mal contra si. Porque quando não há amor, a própria Bíblia diz que você não tem nada. E não adianta você colocar o amor em coisas que não dão fruto, porque essa palavra, através de Jesus, diz: diga onde está o teu tesouro, e ali estará o teu coração. Muitas pessoas têm colocado tesouros em coisas que não têm valor, porque o valor é momentâneo, as coisas são passageiras, e de repente tudo se esvaiu, e a pessoa percebe que ela perdeu um tempo, muitas vezes perdeu um casamento, uma vida, perdeu a companhia dos filhos por ganância. E Deus diz: olha, não faça isso. Ainda que você seja um homem super abastado, derrama o desprezo sobre príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto. Deus está dizendo: olha, tem pessoas que têm posses, que têm dinheiro, tem até um lugar que são considerados como príncipes, como pessoas de muitas posses, mas olha, se não tiver Deus, eles vão andar desgarrados pelo deserto, ou seja, vão andar solitários. Eu ouvi e observei durante a minha vida que muitas pessoas e empresários que são ricos, o círculo de amizade que eles têm é muito pequeno. E geralmente é o motorista, é a cozinheira, é aquelas pessoas que servem a eles no dia a dia, e eles mantêm uma amizade assim superficial. Porque o dinheiro e aquilo que eles se acham superiores aos outros não deixa que eles mantenham um relacionamento transparente, e eles acabam, como diz aqui, andam desgarrados na solidão, andam desgarrados no deserto. Mas aqui no versículo 41, o Senhor diz: olha, mas se você acreditar na minha palavra, você vai louvar o Senhor. Porque você pode ter tribulação, dificuldade, mas você vai entender que o Senhor é bondoso, que Ele é misericordioso e que Ele não despreza a oração de um coração aflito. E aí Ele vai te levantar. Verso 41. Mas Ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Ele está dizendo: olha, as pessoas, elas querem sempre imaginar as coisas segundo o seu coração. Os retos, aqueles que são puros, que são tementes a Deus, quando eles ouvem uma palavra como essa palavra entra no coração,
E eles dizem, olha, tudo isso é uma verdade. Parece que esse salmo, ele retratou algo da minha vida. Mas aqueles que são iníquos, como diz aqui, eles fecham a boca. Eles não têm argumentação porque não conhecem a palavra. Eles já têm aquilo que é uma presunção dentro de si, dizendo que são sábios, que é a força do seu braço, a capacidade, que são íntegros, honestos, que trabalharam a vida inteira ou trabalham. Mas eles não entendem que o Senhor Jesus disse, olha, sem mim, nada podeis fazer. Se você não tiver Jesus, não se iluda. Toda a tua alegria, tudo aquilo que você conquistou, foi pela misericórdia de Deus. Mas tudo isso é passageiro. E um dia essa palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Até aqueles que não têm fé, até aqueles que zombam daqueles que ministram a palavra de Deus, até aqueles que dizem que nós somos fanáticos, que tudo isso é passageiro, que é cada um por si, Deus por todos, esses vão dobrar o joelho na presença de Deus. E ele diz, quem é sábio, observe essas coisas e reflita sobre elas atentamente. Pense nas benignidades do Senhor. O Senhor é bondoso e é por isso que ele disse várias vezes nesse salmo, louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. O que ele está dizendo, louve ao Senhor? O que é louvar ao Senhor? É você ter cânticos de adoração. É você reconhecer a bondade de Deus e o teu coração está alegre, porque Deus está contigo, porque Deus está ao teu lado, porque Deus caminha junto com você, porque não há aquilo que a opressão possa resistir quando você tem o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Para terminar, vamos ali na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Glória a Deus. Aleluias. Glória, glória, glórias. Aleluia. Hebreus, capítulo 12. E diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou todas as contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O Senhor está dizendo, olha, pode ser que tenha tribulação, dificuldade, que a tua vida não seja um mar de rosas, mas olha para Jesus. Olha para Jesus naquela cruz, que suportou todas as coisas por aquilo que estava proposto para ele. E a sua obediência fez com que hoje ele estivesse à direita de Deus. Ele fosse o braço do poder de Deus. Porque quem se assenta à direita do rei é aquele que é o conselheiro, que é o todo-poderoso. É a mão direita, como diz. É aquele que executa todas as coisas. E Deus colocou todo o poder e toda a glória naquele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque Deus é trino, Ele é a Trindade. E Jesus, Ele representa o próprio Deus. Jesus representa o Deus forte, o Deus vivo, o Deus que pode acalmar uma tempestade, o Deus que pode fazer com que o deserto se torne numa terra fértil.
que todas as tuas tribulações sejam dissipadas como uma nuvem, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas Jesus, Ele representa esse Deus, que veio à terra com humildade, e esse Deus que andou como um homem natural, e que quando Ele via alguém oprimido, alguém chorando, Ele se compadecia, e Ele estendia as suas mãos para libertar, para curar, para transformar, porque Deus é bom. Louve ao Senhor, porque Deus é bom. Louvem a Jesus, porque Ele é bom, e Ele deixou uma promessa de hoje, está aqui no meio de nós. A sua presença é real, quando você crê. E Ele diz, olha, diante da tribulação, diante das dificuldades que a vida te impõe, clame a mim. Fale em oração, porque quando você ora, não é que você apresenta para Deus aquilo que Ele não sabia. É que quando você ora, você confessa que você tem fé. Você confessa que essa palavra é verdadeira e que você ora porque você sabe que Ele te ouve. E quando você ora com fé, diz essa palavra, que Ele te recompensará. Ele vai mudar o rumo da tua história. Ele vai curar as tuas enfermidades. Ele vai transformar o teu coração. Ele vai buscar aquele filho que foi embora. Ele vai libertar aquele filho das drogas, porque Ele é bom. E diante das tribulações, clame ao Senhor, porque Ele tem uma promessa de nos livrar de todas as necessidades. Mas tudo começa quando você acredita em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. E você tem que olhar para Jesus como teu único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador. Talvez você diga, eu nunca entreguei a vida para Jesus. Hoje é momento de você dizer, eu quero entregar minha vida para Jesus. Talvez você diga, eu entreguei a minha vida para Jesus, mas as tribulações me afastaram de Deus. Eu me entristeci e hoje eu ando errante pelo deserto, mas agora eu ouvi essa palavra, porque Deus, Ele busca a ovelha perdida. E Ele diz, olha, ainda que você se afastou, eu nunca te deixei. Hoje volta para andar nos caminhos do Senhor. Essa é a palavra, esse é o chamado de Deus para cada um de nós, porque esse Salmo 107, ele representa a nossa vida, representa a nossa caminhada aqui na terra, diante das dificuldades, da opressão, do ser humano maligno, do inimigo que rodeia, dos ataques. Mas Ele diz, clama ao Senhor, Ele vai te livrar de todas as tuas necessidades, pois o anjo do Senhor se acampa ao lado daqueles que o buscam e temem. Se você acredita no Jesus, se você acredita em Deus, Deus vai colocar anjos ao teu redor, e a tua casa, ela vai ser liberta, a tua família vai ser liberta, a tua vida vai mudar, Deus vai prosperar, como Ele disse aqui, nesse Salmo 107, que Ele multiplica os bens daqueles que acreditam. Ele faz com que eles vivam na abastança, na abundância, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o dono da prata e do ouro, Ele é o Deus do impossível. E Ele diz, e quando eu fizer isso, não se afaste de mim, mas exalte o meu nome e conte aos filhos dos homens o que Deus fez na tua vida. Louvem ao Senhor com ações de graças, porque Ele é bom. Nós vamos orar. Se você nunca entregou a vida para Jesus, agora você pode fazer isso. Talvez você diga, eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas eu me afastei. Põe a mão no seu coração, você que vai entregar a vida para Jesus, você que se afastou, você que está dizendo, olha, esse salmo foi para mim, porque havia muita tribulação na minha vida, e eu disse havia, porque Deus vai mudar a tua situação. Deus vai fazer com que você seja renovado na fé,
com que você seja avivado dentro do teu coração para acreditar nessa palavra, para saber que Ele é Deus, que Ele cumpre aquilo que Ele diz, porque Ele é o Todo-Poderoso. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para a sua residência. Você vai ter algo que Deus vai edificar na tua vida para que você louve ao Senhor. Você não vai andar num deserto errante como um qualquer, porque você é filho de Deus. E Deus ama os seus filhos e Ele muda a situação. Mas tudo começa na entrega da tua vida, recebendo o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Coloque a mão no teu coração e fale e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e nesse momento eu estou entregando a minha vida nas mãos de Deus, porque eu recebo agora o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu te peço, meu Deus, que eu possa também receber as bênçãos que estão na tua promessa através da tua palavra, porque eu quero viver, Senhor meu Deus, o livramento. Eu quero ter os lábios que confessem o amor do Senhor, a alegria da salvação dentro do meu coração. Pai soberano, eu ouvi a tua palavra e eu respondi o teu chamado. Então me abençoa agora. Pai querido, olha para essas pessoas que também se afastaram um dia, esses que diante das tribulações se entristeceram, esse que as dificuldades da vida, a opressão, fez com que eles se afastassem de Ti. Mas nesse momento, ouvindo essa palavra, eles querem, Deus, andar nos Teus caminhos. Então, meu Pai, em nome de Jesus, olha para cada vida, para cada um que nesse momento está orando com alegria, orando com fé, e faz, meu Deus, o impossível. Transforma, meu Pai, todo o deserto. Tira, meu Deus, cada um dessa opressão do inferno. Traz, Senhor, meu Deus, a cura. Traz o milagre. Abençoa o teu povo com prosperidade. Eu te peço em nome de Jesus. Abençoa também nós aqui reunidos. Nós que estamos aqui, meu Pai, com alegria, com fé, para que a tua bênção chegue na nossa casa, nos nossos familiares, que o teu livramento seja presente no dia a dia, que diante das tribulações nós possamos clamar ao Senhor e ter a mesma resposta que nós olhamos nesse salmo, que é um salmo que pertence a todos nós. Por isso, meu Deus, eu te peço em oração, abençoa o teu povo, abençoa cada um de nós, abençoa aqueles que entregaram a vida para Jesus. Tudo isso eu pedi, meu Deus, e eu sei que nós vamos viver a tua palavra e a tua promessa. Muito obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus. E amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Senhor, te agradeço por essa palavra. Te agradeço, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E que o Senhor nos coloque, meu Pai, de acordo com essa palavra. Que o nosso coração seja um coração perdoador, cheio de alegria de Te conhecer. E que no final, no restante dessa semana, nós possamos viver todas as bênçãos prometidas através da Tua palavra. Que o Senhor fique ao nosso lado, Deus, e nos guarde os nossos familiares, a cada um de nós. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as comunhões do Espírito Santo sejam com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem crê, diga amém.
E graças a Deus, obrigado, Senhor. Glória a Deus, aleluias.